Ok, então, pessoas, gravando. Quando quiserem, só falar, eu fecho a matraca e abro o painel. Uau! Fechando minha boca em 3, 2, 1. Tá apresentando? Tá, Mate. Ô, professor, você deu sorte, as meninas me fizeram usar camisa. Mas, fazer o quê? Ainda pegar do meu pai, porque eu não tenho camisa igual a toda. Tá, vamos lá. Bom, galera, um bom dia a todos. Hoje a gente vai estar aí fazendo a apresentação desses 3 conceitos que o Matson, professor, é estranho chamar ele de Matson, trouxe para a gente. E a gente ainda vai ter um bônus, que vocês vão ver, vai estar logo no começo. O lema, do nosso trabalho é descobrindo problemas e apresentando soluções. E apresentando soluções por meio de quê, Por meio dessas ferramentas que foram passadas para nós, que é o diagrama, o método dos 5 porquês e o fluxograma. Como vocês podem ver aí, que não é surpresa para ninguém, é eu, o Matheus e a Carol. E vamos lá. Bom dia, gente. Nós, então, começaremos com esse bônus, que é o toró de Parpite, nomeado aí pelo Matsu, que também chamado de brainstorm. A gente dividiu em 2 etapas, as ideias divergentes e as convergentes. As ideias divergentes foram aquelas ideias que chegou logo de cara na nossa mente, quando a gente leu a atividade e o propósito. Então, a gente pegou e já colocou aí. E foram as seguintes: excesso de calor e umidade, falta de um supervisor de qualidade, falta de limpeza no maquinário, inexperiência de alguns funcionários, falta de um sistema eficiente de controle de qualidade, utilização de matéria-prima de baixa qualidade, deficiência no transporte do produto, embalagem ineficiente, conservação. Então, essas foram as primeiras causas que vêm na nossa mente que poderia ter causado o iogurte mofado. Depois da gente analisar mais um pouquinho, a gente tirou algumas ideias que a gente viu que não poderia fazer muito sentido e deixou só as convergentes, que foram só 5, que foi o excesso de calor e umidade, falta de um supervisor de qualidade, falta de limpeza no maquinário, inexperiência de alguns funcionários e falta de um sistema eficiente de controle de qualidade. E partindo disso, desse brainstorm, a gente construiu o diagrama de Ishikawa. Mas antes, vamos deixar a pessoa falar, porque, enfim, é isso. Não, ela respondeu. Eu já ia perguntar, mas vocês não falaram qual seria o problema. Mas aí logo em seguida ela respondeu. Tá. Bom, só reafirmando o problema para todo mundo, Todo mundo tem conhecimento, mas o problema final foi o iogurte estar mofado lá no cliente. Então, assim, isso poderia ter acontecido em diversas fases da produção ou até mesmo do transporte. E aí a gente foi tentar encontrar uma causa fundamental disso, que depois vocês vão ver que foi uma causa, tipo, muito digamos, profunda assim, em relação ao que aconteceu, sabe? Foi algo que foi desencadeando no iogurte mofado. E o diagrama de Ishikawa, gente, eu sempre faço o nome errado, ou também os 6 M's, por conta dessa subdivisão que ele tem. Ele vai trazer aí a máquina, o material, o método, o meio ambiente, mão de obra e a medida. E a gente, no final, ele vai trazer o problema em si. E a gente vê que esses métodos que nós vamos estudar e tudo mais, eles sempre visam facilitar o processo de reconhecimento do problema. Então, por isso que ele tem essas subdivisões. E aí, a partir do brainstorm que nós fizemos, na etapa convergente das ideias, a gente concluiu que era falta de limpeza do maquinário
e tinha a ver, essa falta de limpeza do maquinário tinha a ver com a falta de um supervisor de produção, ou seja, a limpeza do maquinário ela foi meio que a causa ali, né, mais aparente, mas tinha outras coisas encobertas. O excesso de calor e umidade no local, a inexperiência de alguns funcionários e a falta de um sistema de controle de qualidade. Então, todas essas causas, em algum momento, elas estavam correlacionadas, elas estavam ali juntas e tudo mais, e desencadearam no nosso problema final. E aí, né, depois de fazer todas essas análises, a gente passou para o nosso terceiro tópico, que é a metodologia dos 5 porquês. Mas antes de trabalhar com ele em si, a gente entrou em contato com um cara que ele tem mais de 15 anos de experiência na área de laticínios, né, que é um cara chamado Luiz Antônio Toledo, acho que vocês devem conhecer ele. E aí a gente, né, conversando com ele, ele falou que dentre nessas causas essas possíveis causas que a gente apresentou para ele falou que a mais provável de acontecer seria essa contaminação, né, do iogurte por causa da falta de limpeza das máquinas, né? Então, a partir dessa contribuição, né, desse especialista, né, que é o professor de logística e organização empresarial, a gente desenvolveu a nossa metodologia dos 5 porquês. Então, a gente começou com a seguinte pergunta: por que o iogurte estava mofado? Aí a gente respondeu: por causa da contaminação do maquinário. Por que o maquinário estava mofado? Por causa da falta de limpeza periódica das máquinas. Por que havia deficiência na limpeza das máquinas? Por causa da falta de fiscalização dos supervisores de produção. Por que havia uma falta de fiscalização dos supervisores de produção? Porque os supervisores despendiam muito tempo em atividades ociosas, como, por exemplo, mexer no celular e ficar conversando à toa. E por que os supervisores despendiam muito tempo em atividades ociosas? Porque o plano operacional estava obsoleto. Então, essas foram considerações que a gente fez, que, obviamente, são considerações hipotéticas, né? Mas que, ao mesmo tempo, a gente saiu de um problema, né? Encontrou uma possível causa, e a partir dessa causa a gente chegou numa raiz que a gente nem mesmo esperava, né? Qual que seria essa raiz, e a gente conseguiu chegar nela. E aí, né, com base nisso, que a gente achou a raiz do nosso problema, a gente desenvolveu aqui o fluxograma para poder resolvê-lo. Bom, o fluxograma ele vai apresentar, né, possibilidades do que a gente irá fazer dentro da empresa para solucionar esse problema encontrado, que foi o plano operacional obsoleto. E começou assim o nosso fluxograma. Primeiro tem início aí, né, para saber onde inicia. Depois a gente vai fazer a convocação dos funcionários operacionais da empresa. Logo após, a gente já vai fazer a reunião, né, com o corpo operacional para apresentar essa problemática, né? E depois dessa apresentação, a gente vai propor um novo plano operacional, porque como aquele já estava obsoleto, estava muito antigo, ninguém dava importância para ele, a gente vai ter que criar outro, porque basicamente não vai servir mais aquele. Então, aí surge a pergunta: a reunião deu resultado? E aí o Matheus vai responder para a gente. Eu não estava conseguindo abrir o mic, mas beleza. Então, a partir desse ponto de decisão, a gente tem 2 possibilidades. A primeira possibilidade é se a reunião tiver dado resultado, então aí vai ocorrer a definição do novo plano operacional, né? A gente vai aplicar esse novo plano operacional e a gente vai aplicar o ciclo PDCA para poder fazer essa análise do plano operacional para ver se ele realmente deu certo, né? E aí, a partir disso, a gente já vai ter terminado aí, pelo menos essa primeira parte, né, da resolução do problema. E aí, caso essa reunião ela não tenha dado resultado, né, a gente vai partir para uma outra possibilidade, né, que é escutar as sugestões dos funcionários, porque ninguém melhor do que eles para poder apresentar as melhores soluções para esses problemas, né? Então, a partir dessas sugestões dos funcionários, a gente vai partir para outro ponto de decisão, né, que é se essa sugestão é melhor do que a sugestão inicial, que no caso, a sugestão no plano operacional. E aí, se essa sugestão for melhor, beleza, a gente vai aplicar essa sugestão e vai finalizar. Se essa sugestão não for melhor do que o plano operacional, a gente vai voltar de novo ali para a parte da definição do plano operacional. E assim, a gente
termina essa primeira parte da resolução do nosso problema e também nós terminamos aqui a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos, pela paciência. Tenham um bom dia, deixe um like, deixe um joinha e é isso. Até mais, galera. Bacana, parabéns aí, equipe. Muito boa. Gostei da apresentação. Eu queria que vocês voltassem lá de novo para mim, só para me mostrar uma coisa. Tá. Não vou mostrar, não. Eu vou deixar para falar isso depois que todo mundo apresentar. Então, Pode ser. Anota aí, para não esquecer. Tá, não, já anotei. Tá, beleza. Próximos. Vocês estão me ouvindo? Aham. Sim. Alto e claro. Vou apresentar. Apresentando. Bom dia. Opa. Posso começar? Tá. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Ih, tá dando eco, Gabriel. E agora? Ah, não, tá mais não. Enfim, bom dia a todo mundo. Meu nome é Ana Beatriz e junto com a Caroline, eu e o Gabriel, a gente vai fazer uma apresentação do nosso diagrama de Chikawa e o método dos 5 porquês e o fluxograma. Pode passar, amigo. Então, nós vamos falar sobre uma situação em que uma empresa de produtos de lactose se encontra, onde ela recebeu, na mesma semana, através do atendimento do SAC 7, várias reclamações sobre o iogurte que eles fabricaram do sabor de morango. E os clientes eles estavam se queixando de algo muito específico, que era que o produto estava mofado. Só que, no entanto, todos os produtos reclamados estavam dentro da validade. Então, não era um problema de validade, e sim algum problema ali na hora da produção, ou até mesmo do armazenamento ou do transporte. Pode passar. Aí juntou a galerinha toda, o chefe de operação e a equipe coletiva, para ver o que era o problema ali, para tentar analisar e resolver. Aí tem o Toró de Farpit, como diz o professor, o brainstorm. E aí o problema era o mofo no iogurte e eles separaram em divergentes e convergentes, né? O que poderiam ser as possibilidades? Falta de refrigeração, falha na embalagem, erro de selagem, falta de higiene e o erro no processo de pasteurização. Né? Quais são as ideias convergentes? As ideias que podem ser partir do mesmo problema. Assim. Seria o B, que é a falha na embalagem, e o C, que é o erro na selagem, o D, que é a falta de higienização, e o erro no processo de pasteurização, que é o I. Aqui a gente tem o diagrama de Chikawa mostrando quais poderiam ser os principais problemas em cada área ali de cada parte da produção, ou então de armazenamento, que tenta meio que clarear, assim, para mostrar todas as possibilidades para as pessoas da empresa do que pode estar causando problema. Pode passar. Gabriel, faz a leitura lá para gente. Ah, é para ler? Seria Tá. melhor. Nas matérias-primas, a gente pode ter problemas da matéria-prima estar vencida, da matéria-prima ser de baixa qualidade ou do armazenamento da matéria-prima for inadequado. Sobre a temperatura do produto, da produção, a oscilação de temperatura é algo que poderia fazer com que os fungos ali surgissem no iogurte, e a temperatura elevada ali também seria algo que levaria a acontecer o que aconteceu. A manutenção, algo que pode também fazer com que surja fungos assim no iogurte, é a falta de manutenção das máquinas aí, que pode juntar sujeira, fungos e micro-organismos que podem acabar ali em contato com o iogurte na hora da fabricação.
e a limpeza dos equipamentos mal feita, que é basicamente meio que um combo ali com a primeira parte. O processamento, que é a parte ali que o iogurte é feito e tal, a pasteurização realizada inadequadamente, a falha na estabilização do pH, a falha na selagem do produto e a temperatura inadequada durante os processos. No armazenamento, também que é uma parte muito importante ali, porque vai armazenar o produto talvez até por vários dias, então é importante que ele siga as regras ali para poder manter o produto em qualidade e duravelmente. E um armazenamento com um ambiente inadequado, ele não proporciona a qualidade e o ambiente que o produto precisa para se manter bom. O armazenamento com temperatura inadequada também, que a temperatura é algo bastante importante com o iogurte. Se ela não seguir na temperatura ideal ali, ele pode estragar ou então surgir fungos ali, como apareceu. O armazenamento contaminado com fungos, que é claro, né, porque os fungos eles vão se transmitir lá para os iogurtes e vai acabar fazendo com que eles fiquem contaminados. E sobre o transporte, a temperatura inadequada durante o transporte, de novo, a temperatura, porque é algo realmente muito importante na questão do fabricação do iogurte, precisa ser sempre na temperatura certinha ali para ele se manter na qualidade. A contaminação por meio do transporte, a mesma coisa do armazenamento ali, o transporte está com fungo, e aí ele acaba transmitindo para o iogurte e fazer com que ele fique com os fungos, e a falta de conhecimento de armazenagem do motorista do transporte. O motorista ele não sabe ali quais são os requisitos necessários para poder transportar esse iogurte, e eles acabam transportando de qualquer jeito ali, o que faz com que o iogurte aconteça o que aconteceu. E todos esses aí são motivos que podem levar ao iogurte mofado. Pode passar. Tá, aí a gente fez aquela... A gente não, a equipe operacional fez aquele dos 5 porquês. Aí a gente chega à causa raiz do problema. Aí tem as perguntas e as respostas. Por que mofou o iogurte? Aí, porque teve problemas na pasteurização. Por que teve problemas na pasteurização? Porque as placas não aqueceram o suficiente, não eliminando os micro-organismos. Por que não aqueceram? Porque não houve manutenção. Por que não houve manutenção? Porque os mecânicos não estavam dando conta de todas as máquinas. Por que não estavam dando conta? Porque faltou funcionários. Então, a gente vê que tem, uma falta de mão de obra, literalmente, porque os funcionários não estavam dando conta de fazer a manutenção da máquina. E aí gerou que a máquina não conseguia esquentar o suficiente na hora de produzir, na hora de esquentar a pasta, porque o iogurte esquenta numa pasta. A Bia vai falar disso depois direitinho. O iogurte esquenta numa pasta, então não houve a manutenção correta, e a gente descobriu isso a partir da metodologia dos 5 porquês. Bom, aqui a gente chega na causa raiz, e a causa vai ser majoritariamente a falta de funcionários. E esses funcionários, eles se sobrecarregaram e eles não tiveram como ver a falha na máquina de pasteurização. A pasteurização é um processo que funciona esquentando, ou de forma rápida ou de forma lenta, o material para tirar todos os micro-organismos que podem fazer, por exemplo, com que ele mofe. Então, a causa raiz foi isso, foi as máquinas não estarem reguladas corretamente na temperatura certa, no tempo certo. Então, a temperatura certa é acima de 90%, entre 90 e 99, 98. Pode passar. E aí, a gente chega no fluxograma com as possíveis soluções. Bom, o feedback negativo do iogurte mofado vai gerar uma ação imediata, que é recolher o lote mofado. A partir daí, a gente vai coletar os dados desse iogurte e a gente vai investigar a causa do mofo. E aí, a gente vai montar o diagrama de Ishikawa e, a partir daí, a gente vai encontrar a falha na pasteurização, no processo de pasteurização.
E a gente vai usar os 5 porquês para saber a raiz desse problema na pasteurização, que é a falta de funcionários para ver, para supervisionar as máquinas, para consertar elas. E aí, se a gente encontrou a raiz do mofo, a gente vai para o plano de ação, e se não encontrou, a gente volta para o início, volta para a coleta dos dados e investigar o que aconteceu. E aí o plano de ação é o quê? É a contratação de funcionários treinados para cuidar das máquinas, a avaliação teste dos equipamentos consertados antes de começar a produzir mesmo, e a verificação regular dos equipamentos para ver se está tudo ok periodicamente. Então é isso, gente. Obrigada. Eu descobri uma coisa séria, muito séria. Eu tô vendo a cara do seu sério aí. Vocês me ajudaram a descobrir uma coisa. Nunca mais eu faço avaliação escrita. Mas beleza, próximo time! Vamos lá! Tô gostando demais. Bom dia. Bom dia. Então, o áudio tá bom, gente? Tá. Sim. Claro. Ok. O grupo é composto pela Cibele, pela Mariana e por mim. E a gente vai investigar a causa do problema do lote de iogurte de morango mofado dentro da validade. Pode passar. Bom, nos reunimos, né, para investigar a causa do problema. Primeiro listamos as possíveis causas utilizando o diagrama de Ishikawa e as causas listadas foram a temperatura acima do ideal, ou a possível presença de animais ou insetos no ambiente, o uso de ingredientes fora do prazo de validade, ou o uso de embalagens ineficientes, refrigerador com oscilação de temperatura, ou a transportadora também com oscilação de temperatura, a falta de inspeção da temperatura do refrigerador ou a falta de manutenção do refrigerador. E, através da investigação e avaliação das possíveis causas, chegamos à conclusão que só poderia ser o problema com a temperatura do ambiente, pois não havia nada de errado com o refrigerador, não tinha animais, a gente investigou tudo, e os ingredientes estavam tudo dentro do prazo de validade, as embalagens eram eficientes, sim. E, pensando nisso, a gente utilizou a ferramenta dos 5 porquês para podermos descobrir a causa raiz. Pode passar. Com base nos 5 porquês, depois de analisar o diagrama de Ishikawa, a gente percebeu, através de nos fazermos perguntas, percebemos que o problema, como a Yasmin falou, era realmente justamente na temperatura. Então, a primeira pergunta que a gente nos fez foi por que os produtos deste lote estavam mofados? A resposta que a gente achou foi porque eles foram armazenados inadequadamente. A segunda pergunta que a gente fez, porque eles foram armazenados inadequadamente, porque eles foram expostos a altas temperaturas durante muito tempo. A terceira pergunta, porque eles foram expostos a altas temperaturas durante muito tempo, porque não havia uma inspeção de temperatura no local de armazenamento. Pode passar, amigo. A quarta pergunta que nós fizemos, porque não havia inspeção na temperatura do local de armazenamento, porque a funcionária responsável por essa inspeção está de licença. E a quinta pergunta, porque a funcionária responsável por essa inspeção está de licença. A resposta que nós achamos foi a causa raiz, porque ela está grávida e a contratação temporária está em andamento de forma lenta. Então, com base nessa última resposta, na causa e na resposta dela, a gente consegue encontrar a primeira ação. Então, a primeira ação que a gente realizaria
seria deslocar, mandar, ou quem sabe até contratar mais funcionários para que essa questão da contratação de uma nova pessoa seja agilizada, porque a outra estava de licença e, com isso, o andamento, a inspeção de qualidade estava com déficit. E a segunda lição, e a segunda ação que nós podemos realizar com base nisso justamente depois de deslocar essas pessoas para análise de currículos, contratar uma nova pessoa. Então, a gente vai falar um pouco do fluxograma que a gente fez. Ficou bem simples e a gente foi direto ao problema, porque já tinha sido descoberto. Então, a gente tem o início, e seria começar com fazer análise de possíveis causas, para ver qual era o problema, porque o lote estava mofado. E aí, depois, e quando se trata de alimentos assim, eu acho que os mais óbvios que vem em mente é o armazenamento e a temperatura do alimento, se ocorreu tudo como padrão. E aí, checar e depois a gente vinha para checar com o funcionário responsável, porque aí você ia ter as informações anteriores e também ele ia, como ele é o responsável, ele ia te passar uma visão do que foi que aconteceu, do que pode ter acontecido ali. E aí a gente vem, depois de analisar isso, e ver se tudo foi executado como o protocolo da empresa, como padrão. Se sim, então esse não seria o problema. Você teria que voltar e fazer análise de possíveis causas, porque seria um outro motivo. Mas o nosso foco, como nós já sabemos o que no caso, não foi executado como devia, tentar a retirada do lote específico de alimentos da comercialização, tentando comunicar quem está comercializando, e depois pensar em estratégias para contratação e capacitação dos funcionários. Por quê? Porque a nossa funcionária é grávida, entrou de licença e o processo de contratação está lento. Só que uma pessoa da empresa teria ficado responsável por fazer aquilo que não foi designado a ela, porém seria algo temporário, né, não fixo. Só que ele cometeu um erro ou não sabia mexer, e mesmo assim isso é a falta de capacitação dos funcionários, porque uma coisa assim pode acontecer dentro da empresa. O que não pode acontecer é seus funcionários não saberem lidar com um contratempo assim. Então, a capacitação dos funcionários seria uma opção, ou a contratação, dependendo da análise dos seus funcionários, se você acha que no caso, se sua equipe não estiver suprindo a sua demanda, porque o processo de contratação do substituto está lento. Então, tem algo que não está funcionando corretamente lá. E aí, com isso, a gente chegaria ao fim, que no caso não seria mais a prevenção para não cometer esse erro mais uma vez pelos mesmos motivos, né? Com isso. Então, é isso, gente. Tá mutado, professor. Valeu, 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 valeu. Bom dia. Tá dando de me ouvir, né? Tá. E a Serra também. Bom dia. A gente vai fazer estudo de caso de um lote de iogurte vencido dentro do prazo de validade. Meu grupo sou eu, Thalita, a Giovana e a Ruth Ellen. Tá, para iniciar, a gente montou o diagrama de Chicago e ele é dividido em 6 M's, e cada um desses M's é um setor de produção, é uma parte da produção. Aí, na matéria, e em cada um deles a gente viu que poderia ter... Thalita, só um minuto que o Zé Felipe levantou a mão. Fala aí, Zé. Oi?
Aí foi sem querer. Tá mudado, mas eu acredito que ele falou para tu prosseguir. Beleza, pode continuar. Na matéria-prima, a gente viu que o que poderia ter ocasionado o mofo foi o uso de produtos vencidos. Na mão de obra, falha na embalagem ou o caminhoneiro desligando os freezers. Quanto ao maquinário, temperaturas elevadas ou inadequadas para o armazenamento e falha na pasteurização. Quanto ao meio ambiente, temperaturas altas, na medida a gente não relacionou nada que possa ter ocasionado mofo. E quanto ao método, os freezers mal fechados ou o desligamento dos freezers durante a noite. Só desligar aqui o microfone. Bom, e aí, pessoal, bom dia. Bom, através da investigação e avaliação dos possíveis causas, né, das causas, a gente descartamos as demais e destacamos essas três aí que são as mais prováveis, segundo a gente, tá? E foram constatadas as seguintes: varejistas desligam os refrigeradores à noite, o uso dos produtos vencidos e falham na pasteurização. E para dar sequência ao estudo, usamos a ferramenta dos 5 porquês e consideramos que os varejistas desligam os refrigeradores à noite. Giovana. Bom dia, gente. Eu vou começar falando, né, dos porquês que levaram o gerente a desligar os freezers durante o período da noite, e assim eu vou chegar na causa raiz. Tá, a primeira pergunta que a gente faz é por que o gerente resolveu desligar o freezer durante a noite, e a gente concluiu que seria para diminuir o consumo de energia. Mas por que ele fez isso? Porque ele tinha uma falsa expectativa de que se ele desligasse os freezers durante a noite, ele iria economizar mais a energia. Mas por que ele queria economizar? Por conta do alto custo da energia. E assim a gente chegou na causa raiz, que é o alto custo da energia. O gerente da fábrica de iogurte percebeu o aumento no custo e acreditar que se eles desligassem os freezers durante a noite, poderia ocorrer uma baixa no preço. Porém, além de acontecer o contrário, pois o freezer vai precisar trabalhar mais para chegar na temperatura ideal de refrigeração, ainda iria comprometer o iogurte, morfando ele. Próximo. Galera, professor também, a gente não fez o esquema do fluxograma, falha nossa mesmo, tá? Perdoa nós, professor. Então, a gente só trouxe uma explicação aqui resumida, tá? Na correção ou ação imediata, obviamente estabelecemos aí, né, o recolhimento dos determinado lote contaminado, né? E também, como correção, foi estabelecido aí o rompimento da prática de desligar os refrigeradores à noite. Como a Giovana citou, desligar o aparelho durante a noite não ajuda em nada, né? Porque o aparelho, ele opera sempre a uma determinada temperatura. E quando ele for religado, ele trabalhará muito mais para poder chegar à temperatura necessária, né? E aí, compensando o que foi economizado durante a noite toda. Então, não traria benefício nenhum. Próximo. Tá dando eco? Sim, tá dando, Thalita. Eu percebi. Peraí, obrigada. De novo aqui. Como uma ação mais a longo prazo, a gente decidiu, já que não tem como economizar e está vindo muito alta, é um investimento caro, mas seria a instalação de energia solar na empresa. Sairia um pouco caro, mas a longo prazo isso compensaria. E é isso aí. Acabou. Simples, fácil, rápido e prático. Obrigado, meninas. Foi boa a apresentação de vocês. Próximo. Quem é o próximo? Deixa eu ver. É Bruno, Ismael e Guilherme. Olha os caras, rapaz. Manda ver aí, Brunão.
Vamos embora. Ok. Antes de entrar na apresentação, só apresentar meu grupo, que nem o professor falou, Bruno, Ismael e Guilherme. E, bom, vamos começar. Bom dia, rapazes. Convocamos essa reunião, vocês já sabem pelo motivo, já foi informado que a nossa empresa teve um problema que foi apresentado no nosso serviço de atendimento ao consumidor, onde 7 reclamações de produto mofado dos iogurtes do lote L34657. E, bom, como foi pedido a vocês, eu quero que vocês apresentem os processos e a análise que vocês fizeram para descobrir esse problema. Então, eu quero ver como foi o processo e os resultados que vocês adquiriram juntando suas informações. Espero sempre o melhor de vocês. Então, Ismael, por favor, apresente quais foram suas análises e Guilherme também auxilie nessa apresentação. Para o descobrimento desse problema, foi utilizado 2 ferramentas, que é o diagrama de Chikawa e os 5 porquês, onde o objetivo delas é descobrir a causa raiz desse problema. Para entendermos melhor, foi utilizado o modelo 6Ms do diagrama de Chikawa, onde ele já está definido 6 tópicos, onde nós só definimos quais são as causas dentro desses tópicos. Pode passar. Temos o primeiro, que é a medição, onde uma questão muito importante é a utilização da matéria-prima segundo um modelo já estabelecido anteriormente para manter uma regularidade no produto. Temos o material, outra questão que é muito importante, pois a qualidade do material vai afetar também a qualidade do produto. Então, o uso da embalagem inadequada pode ter sido um fator que pode ter causado o iogurte mofado. Outro fator também que pode ser causador desse problema é o uso de matéria-prima vencida. E também temos os fatores ambientais, os fatores do meio ambiente, que é a temperatura e a umidade, que também podem afetar no produto. Dentre outros fatores, temos problemas maquinários, como a falta de calibragem e manutenção, falha também na refrigeração e com oscilação de temperatura, pois produtos lácteos têm que ter uma certa temperatura, não pode ter oscilação, então é sempre importante manter uma temperatura já determinada pelo modelo definido pela empresa. Outro fator pode ter sido ali na pasteurização do produto. E temos um último fator que é menos provável, que é o equipamento. O equipamento já está muito antigo. Então, seria eficaz ali fazer uma análise desse equipamento. Outro fator que temos é a mão de obra, onde pode ser afetado pela falta de conhecimento, os problemas técnicos, ou até mesmo o manuseio inadequado do produto. E, por último, temos o método, onde é estabelecido já um método e que tem que ser seguido. Então, quando não é seguido esse modelo, pode trazer algum defeito ou algum problema no produto. Por exemplo, aí temos a temperatura de fermentação, que tem que ser entre 42 a 43 graus Celsius. Não pode passar dessa temperatura, senão pode causar o fungo no produto, é um fator. Então, temos também as falhas na selagem, onde o produto não pode ter contato com o ar, pois o ar ele possui micro-organismos causadores do fungo. E temos a falta de controle de qualidade, que é algo que tem que ser prioritário na questão de produtos alimentícios. Pode passar. Bom dia, senhores. Primeiramente, antes de nós aplicarmos diretamente o método dos 5 porquês, nós realizamos uma sessão de brainstorming com os nossos membros da empresa para nós podermos chegar a uma conclusão, a opinião deles do porquê tivemos esse problema de fungos. Então, na etapa divergente, o primeiro membro
apontou que a temperatura de fermentação poderia estar acima dos 43 graus Celsius, que, como sabemos, é acima do ideal, e isso poderia ter acarretado nos nossos fungos. E o segundo, ele apontou que poderia haver uma oscilação de temperatura durante o transporte. Essa oscilação causou umidade, e a umidade acarretou nos fungos. O terceiro, ele apontou que o problema poderia estar relacionado com as máquinas. Então, pode ter algum erro no nosso processo de produção. E o quarto apontou que o lote poderia ter sofrido avarias durante o transporte, seja por conta da estrada muito esburacada, ou também pela forma como foi colocado o lote dentro do caminhão. Então, para nós chegarmos aí onde essas ideias elas se relacionam, nós chegamos na etapa de convergência, que percebemos que as possibilidades 1 e 2, elas dizem sobre a temperatura como o fator do fungo, e as possibilidades 2 e 4 como problema no transporte, a 3 especificamente sobre a máquina, e as possibilidades 1 e 3, elas apontam que os métodos foram o nosso problema. E agora, vamos aplicar na prática o método dos 5 porquês, se nos questionarmos de qual foi a causa raiz, como o fungo chegou em nossos produtos. E a primeira pergunta que devemos fazer é: por que os iogurtes do lote mofaram? Ora, eles mofaram porque o fungo teve contato com o alimento. E por que o fungo teve contato com o alimento? O fungo teve contato com o alimento porque a embalagem não foi suficiente para proteger o conteúdo. E por que a embalagem não protegeu o nosso conteúdo? Ora, foi porque o selo não estava bem colado. E por que o selo não estava bem colado? Foi porque a máquina não estava bem calibrada. Então, fazendo uma tabela dos 5 porquês, nós chegamos ao resultado, na verdade, antes de nos questionarmos 5 vezes exatamente por quê. Na quarta pergunta, no quarto porquê, nós chegamos à resposta que, na verdade, a real causa dos nossos fungos foi por causa da máquina, que não estava bem calibrada. Então, a nossa causa raiz foi um problema causado pela falta de calibragem da máquina de selar, que causou que os selos não fossem bem colados, a falta da colagem mal feita fez com que os fungos tivessem contato com o iogurte. Então, isso pode ter ocorrido pela falta de manutenção de nossas máquinas, ou também pelo atraso. E também pode estar relacionado que a nossa máquina já estava apresentando problemas, e eles ficaram mais evidentes nesse lote especificamente. Então, Bruno, nós chegamos a esse resultado, dessa causa raiz, que, na verdade, o problema do nosso lote com fungos é a nossa máquina de selar. Certíssimo. Bom trabalho. Então, conforme isso aconteceu e essa análise nos foi dada, nós fizemos um esquema de fluxograma para analisar e perceber o processo para a solução desse problema. Então, nós analisamos de forma eficaz e tivemos 2 formas de resolver. Resolvemos 2 formas de resolver esse problema. A primeira foi uma correção e ação imediata do que já havia do que já estava
acontecendo. Ou seja, nós recebemos reclamações pontuais. Como foi dito pelo nosso serviço de atendimento ao consumidor, nós recebemos 7 reclamações, o que não pode nos levar a concluir que todo o lote foi comprometido. Dessa forma, nós vamos tomar uma ação dentro da empresa e a gente vai fazer isso da seguinte forma: iniciaremos com o recolhimento da parcela dos lotes em estoque que serão levados para a quarentena. Dentro de quarentena, ela vai ser analisada pelo controle de qualidade, que irá analisar se os produtos estão mofados ou em processo de mofo. Caso seja afirmativa a análise de que há mofo ou há como existir um processo de mofo dentro do produto, o produto será descartado. Caso o produto esteja intacto e não tenha sofrido nenhuma avaria, ele será reenviado ao centro de distribuição. Então, dessa forma, nós conseguiremos no ato, resolver nosso problema. Só que ainda existirá o problema das máquinas. Então, por favor, próximo slide. Nesse problema das máquinas, nós teremos que fazer o conserto dessas máquinas. Então, iniciaremos identificando a falha na máquina e solicitaremos a manutenção. Se a máquina apresentar defeito na selagem, caso ela apresente defeito na selagem, nós continuaremos um processo para sua manutenção. Caso não, ela não precisar sofrer nenhuma alteração. Mas, seguindo a ideia de que ela apresenta um defeito, criaremos uma ordem de manutenção emergencial que irá fornecer material para realizarmos essa manutenção, executaremos essa manutenção, avaliaremos o funcionamento da máquina após essa manutenção e assim teremos solucionado o problema. Após isso, faremos uma reavaliação das nossas manutenções periódicas para esse problema não se repetir, assim não havendo reincidência dessa mesma falha. Ou seja, dessa forma, conseguiremos realizar e passar por cima dessa dificuldade. Bom, essa reunião foi muito produtiva. Temos agora como resolver nosso problema, mãos à obra. E como eu sempre falo, e Drucker também fala, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Acabou. Rapaz, o cara começou mexendo com o Drucker. Aí tem base. Valeu, Bruno. Pessoal, obrigado pela apresentação de vocês. Foi boa a apresentação. Vamos lá, próximo. É vocês? Professor, uma integrante do nosso grupo não tá. Será que dá de passar para outro grupo? Aí, se ainda der tempo e se os grupos não estiverem preparados, aí a gente apresenta mesmo, só nós duas. Mas é porque se tiver alguém que dê de apresentar. Pronto. O próximo grupo é o do Luiz Fernando, né? Aí é aquele aluno que eu te falei daquela situação no WhatsApp. Certo. Aí ele vai apresentar na próxima aula também. Tá. Professor. Fala, Bruno. E também tem o Ítalo, que tá trabalhando agora, e ele é do nosso grupo. Então, o próximo seria o grupo da Maria Clara, não é não? Isso. E do Luiz. Depois, ele já passou da Maria Clara e do Luiz Fernando, que a Yumi falou que o Luiz vai apresentar semana que vem. Aí tem a Maria Eduarda, o Zé, a Maria Eduarda e o Ítalo. O Ítalo está trabalhando. E aí? E a Ayla, Ludmila e o Pedro Lucas, consegue apresentar? É o último grupo. O problema é que a gente consegue apresentar mais ou menos, professor. Tivemos um probleminha aqui nos slides. Queria agradecer primeiramente ao Windows. Obrigado, Mark Zuckerberg. Obrigado, Bill Gates, pela proporção do Windows de conseguir corromper todo o arquivo de um PDF. Agradecer ao Linux. E é isso, a gente consegue apresentar uma parte, sim, a primeira parte disso, ou que a gente pode terminar depois. Professor, a gente pode ficar para semana que vem mesmo? Não, pode. Vamos fazer o seguinte, gente. Quem não apresentou, apresenta semana que vem. Parou aqui. Eu vou fazer uns comentários a respeito das apresentações. Seria injusto se eu falasse os erros, se eu falasse o que foi que aconteceu, porque aí os que vão apresentar agora poderiam pegar e falar, vamos arrumar isso no nosso, né?
E não seria justo para quem apresentou primeiro. Então, aí o que eu quero falar é o seguinte, olha, gostei muito da apresentação de vocês, gostei do empenho, gostei da dedicação, do trabalho, tá? Muito bom mesmo. Fiquei bem feliz com o que eu vi até agora, né? Percebi que, assim, que teve entendimento daquilo que a gente trabalhou em sala de aula, daquilo que vocês realmente pegaram o que tinha que ser feito, né? Gosto disso, eu fico feliz com isso. Orgulho do IF. Orgulho dos meus filhos do IF. Então, assim, eu fico feliz demais com isso, tá? Obrigado mesmo pelo empenho e dedicação de vocês. Então é isso. E aí, assim, eu não vou fazer comentário agora, como eu disse. Se eu fizer comentário agora, eu não vou estar sendo junto com, com o primeiro pessoal aí, tá certo? Que apresentou agora. Bacana? Então tá bom, gente. Então vamos acabar a aula, né? A gente poder... Beleza? Então tá, gente. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Até a próxima. Boa semana, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, gente.